Você vai trazer uma garrafa com água, pode ser de plástico. Isso aqui é para você usar para lavar a sua casa e para tomar banho. Você vai trazer a água e nós vamos colocar esse sal dentro da sua garrafa com água de plástico, de preferência de plástico. Antes da reunião, a gente já vai ficar colocando aqui esse sal consagrado na tua garrafa. Aí você vai tomar banho com essa água, vai lavar a tua casa. Ó, por exemplo, você pode pegar um bocadinho e colocar lá no shampoo dos teus filhos. Lá no shampoozinho deles. Não vai estragar, não. Bota lá uma colherinha lá. Ai, mãe, meu shampoo tá salgado. Você fala, não é para beber? Porque você tá bebendo. Né? Sim ou não? Compreendeu, sim ou não? Nós vamos salgar. A Bíblia diz, Marcos 9:49, cada um será salgado com fogo, mas vai ser fogo para tudo quanto é lado. E Jesus vai fazer uma grande obra. Pode lavar teu trabalho, pode aspergir essa água no seu trabalho, pode lavar as suas mãos. Estenda as mãos para cá. Diga assim, no nome de Jesus, esse sal já representa o Espírito Santo. Fala assim, no nome de Jesus, haverá um forte descarrego. Fala, graças a Deus. Tá sentindo perturbação, sem ânimo, entendeu? Mas saiu, hein? Saiu. Tá bem agora? Tava com o quê, Liz? Sentindo o quê? Eu estava aflita, coração entristecido e muito aquebrantado. Mas como é que você tá agora? Tá bem. Apareceu um caroço no meu pulmão, obesidade, junto com CA e diabetes, né? Eu fiz os exames atualmente de tomografia, não houve evolução no caroço. Ele estagnou, secou lá, ficou, não progrediu. Foi curado. Eu creio, estou curada em nome de Jesus. Olá, que Deus ilumine a sua vida e abençoe todos os seus caminhos. Como você acompanhou e abrimos a programação com esse momento da consagração do banho do descarrego e também com esses testemunhos. E é assim que tem sido sexta-feira. As pessoas chegam carregadas, sobrecarregadas e aqui Deus, através da fé, tem libertado essas pessoas. E não será diferente esta sexta-feira. Já prepare uma garrafa com água, como você acompanha aí o momento onde estamos colocando o sal nessa garrafa com água que se transforma pela fé o banho do descarrego. E se você está sobrecarregado, angustiado, sofrendo demais, faça o seguinte, mostra aí a nossa central de atendimento, faça contato agora, você que está sofrendo, você está aí desesperado, está carregando um luto, ou você está oprimido, as forças malignas têm oprimido você. Então mande uma mensagem, mande agora, faça agora uma ligação, está aí o pastor Lucas, os demais pastores, para atender você. Pode voltar para mim. Então se prepare, sexta-feira é dia de oração forte. E lembre, o banho do descarrego é para limpeza espiritual, para limpeza dos seus pensamentos e todas as forças negativas serão canceladas da sua vida. Você aceita o desafio? Então estaremos juntos com o Bispo Diete às 19 horas, mais o dia todo, reuniões especiais para limpeza espiritual. E você pode estar conosco. Agora, prepare um copo com água, o Bispo Diete já vai estar vindo, orando com todos. Mas antes, acompanhe este momento da palavra de domingo. Olha, que palavra! A palavra de Deus, ela nos limpa. Então use bem agora os seus ouvidos, preste atenção naquilo que você vai acompanhar, porque eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar. Que Deus abençoe a todos. Vem agora o Bispo Diete com todos. Veja, senhor, senhora, por que nós nos revoltamos quando nós vemos injustiça? Bom, pelo menos eu falo por mim. Né? Qualquer tipo de injustiça. Por exemplo, um idoso sendo agredido. Como que isso é aos teus olhos? Como é que isso é aos teus olhos? Uma criança. Como é que isso é aos teus olhos? Uma criança sendo espancada. Como é que isso é aos seus olhos? Isso não fere os seus olhos, não? Sim ou não? E um marido traindo uma esposa? Não fere os teus olhos, não? A dor de uma esposa traída, de um marido? Toda injustiça é pecado e toda injustiça é do diabo. Tem gente que diz assim, eu não creio em Deus não. Você sabia que tudo que é certo foi Deus que trouxe a esse mundo, as leis? Você sabia que, por exemplo, como é que o mundo aprendeu que mentir é errado?
Quem que ensinou isso para o mundo? Hã? Quem é que ensinou que trair é errado, matar é errado? De onde vieram essas leis? Dos homens? Você acha que os homens, por si mesmos, iam criar essas leis que mentira é errado, prostituir? Você acha que os homens iam inventar isso? Os homens? Que roubar é pecado, que pegar a mulher dos outros, adulterar é pecado. Você conhece, se você já viveu para conhecer os homens, os seres, não é homem não, homem e mulher também. Você acredita que eles iam inventar essas leis? Não, pelo que você conhece. Você acredita que eles iam escrever isso? Fala assim, toda a verdade vem de Deus. Fala assim, tudo que é justo vem de Deus. A injustiça é do diabo, toda injustiça. Por exemplo, desde você passar alguém para trás na fila, já aconteceu comigo, de eu estar numa fila e pessoas de fininho assim, já aconteceu comigo. Você já viu disso? Quem já viu disso? Toda injustiça é do diabo. Pegar o que é dos outros, tudo é do diabo. Se você pratica a injustiça, a Bíblia diz que todo aquele que pratica a injustiça é do diabo. É bíblico isso. Mas existe a maior injustiça. Quem você acha que é o maior injustiçado que existe? Eu vou te mostrar hoje aqui. Coloca para mim na tela João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que pegou o seu único filho para que, com um objetivo, aquele que crê. Aquele que, é só com um objetivo. Ele não deu Jesus por todos, mas ele deu Jesus para que aquele que crê seja feito justiça com ele, não pereça. É justo o mundo perecer? Os que não creem, sim. E os que são amigos do mundo perecerão com o mundo, sempre. Os que amam o mundo perecerão com o mundo, mas os que creem não vão perecer. Por isso que você, na Bíblia, você está sempre vendo assim, por exemplo, Davi disse, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo perecer. Então fala assim, quem crê não perece. A pessoa pode passar lutas pesadas, mas ela não perece. Ela ganha a salvação eterna dela. Mas aquele que amou o mundo de uma tal maneira é injustiçado, porque ele é desprezado, ele não é amado de uma tal maneira. Aquele que amou de uma tal maneira é desprezado de uma tal maneira. É justo isso? O que amou de tal maneira ser desprezado de uma tal maneira? Mas é. O que amou o mundo e providenciou salvação ao mundo de uma tal maneira é desprezado de uma tal maneira. Olha, que Deus ilumine você nessa quarta-feira. Essa mensagem de domingo, ela realmente fez as pessoas pensarem. Realmente fez as pessoas pensarem. Porque é muito fácil dizer assim, eu tenho Deus no coração, né? Eu tenho Deus no coração. Não, eu tenho muita fé. As pessoas falam, as pessoas religiosas, mas elas não deram suas vidas. Elas não se converteram. E a salvação é para todo aquele que crê. Realmente quem crê não perece. Deus guarda, né? Como você ouviu aí, Deus ele realmente prometeu que não vai perecer quem crê mesmo. Mas quem é o que crê?
Quem crê faz o que ele fez, né? Realmente entrega toda a sua vida, porque entende que ele também entregou a vida dele. E isso é Santa Ceia. É entender que a vida dele foi partida por nós, então nós devemos entregar toda a nossa vida para ele. E é nisso aí que acontece, é nessa atitude que acontecem transformações como essa que você assiste a Poliana falando agora. Meu nome é Poliana. Eu cheguei na igreja com muitas crises de ansiedade, por causa de um abuso de uma pessoa que eu me envolvi. Então, eu cheguei nesse estado, assim, com a minha cabeça virada mesmo, sem paz, muito choro. Só que eu só me lembrei de vir à igreja por causa que uma dentista, que ela era obreira, e ela cuidava dos meus dentes, né? E aí, quando eu cheguei a sentar na cadeira, ela conversava comigo e me apresentou a fé. Então, foi nesse momento em que eu quis me interessar, conhecer a igreja. Só que só por causa desse evento traumático que eu passei, foi que realmente eu comecei a dar os passos na fé. E eu vi que Deus era a minha solução, que Ele era tudo que eu precisava. Então, eu comecei a ir à igreja, peguei firme, ouvi os ensinamentos, comecei a colocar em prática, então eu tive paz. Só que eu ainda não tinha o Espírito Santo, eu ainda não tinha um conhecimento de o quanto ele era importante, porque não era porque o pastor não falava, ele sempre falava a respeito, mas a minha cabeça ainda não entendia. Então, quando eu comecei a me interessar realmente pelo Espírito Santo, eu me lancei de vez. E aí eu comecei a fazer propósitos, eu tive acompanhamento espiritual da obreira, só que ainda tinha mágoa, né, pela minha mãe, devido à minha infância ter sido muito conturbada, eu não conseguia me desfazer dessa mágoa. Então, quando eu entendi a respeito do Espírito Santo, eu me lancei totalmente. E aí eu contei todas as minhas dificuldades para a obreira, ela me entendeu, e ela me acolheu mesmo, e ela me acompanhou em cada passo. E aí foi quando eu me lancei, e numa quarta-feira, o bispo falou assim: se você realmente quer o Espírito Santo, ele vai vir até sobre você. E nesse dia, ele não havia chamado lá na frente, estava todo mundo na cadeira, ele falou: busca aí onde você está, e foi aquele louvor. E ele falou assim: ó, mesmo que você ainda não tenha recebido essa noite, não aceite não receber o Espírito Santo. E aí quando chegar em casa, você busca. Então eu vi ali que era o próprio Deus falando comigo. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei: meu Deus, tem que ser hoje, não pode passar. Eu já fiz a fogueira santa, eu já fiz o jejum de Daniel, então eu não aceito não te ter dentro de mim, porque eu sei o quanto eu preciso. E se eu não tiver, eu não vou permanecer até o fim. E aí foi quando eu me lancei. Eu busquei mesmo de madrugada e então recebi o Espírito Santo. E ali foi a minha certeza. A certeza de que Deus era comigo. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi assim, meu Deus, foi muito incrível mesmo. Porque eu nunca imaginava que ele fosse me querer. Mas como a obreira me falou, que ficou marcado para mim essa frase foi: o Senhor Jesus te quer mais do que você quer a Ele. Então, se você se lançar, Ele vai te receber de braços abertos. Hoje, eu sou transformada, faço parte da FJU e graças a Deus eu ajudo outros jovens também e tenho toda a força lá no grupo, ajudando. Coisas que eu jamais imaginava, porque eu via na igreja, eu não queria me envolver com nada não, estava só frequentando, então as escamas caíram realmente dos meus olhos e eu vi que ele era tudo que eu precisava. Então, minha maior riqueza. Que transformação, né? Uma moça que foi abusada, uma moça que tinha tudo para ser marcada por sofrimento. E a dentista, né? Como é que você vai ficar indiferente a alguém que está ali morrendo na cadeira do dentista, chorando, desesperada? A dentista falou: olha, falou de Jesus, né? Graças a Deus. E hoje nós temos uma moça nova, transformada, sem traumas,
Você que está aí totalmente desregulado, né? Você já viu uma coisa desregulada? Você já viu um computador desregulado que fica... computador que entra em parafuso e fica mostrando um monte de tela e fica todo atrapalhado? Assim tem muita gente. Não sabe mais o que fazer com a sua vida. Não tem direção. Eu também já estive assim. Ela também já esteve assim. Você não gostaria de ficar bem? Então hoje você vai ser convidado a entrar no reino de Deus. E o Espírito Santo, você viu o que ela fez? Quando ela entendeu que era o Espírito Santo, ela mergulhou no Espírito Santo. Como diz esse texto, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai achá-lo, mas você precisa buscá-lo. E hoje vai ser, pode voltar para mim essa noite toda especial. Bem, temos reuniões durante o dia também, né? E em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Escapa do mal e salva a tua alma, tá bom? Mostra aí a nossa central de atendimento, me dê nomes aí, por favor, Lucas. Sim, bispo, nós temos aqui já algumas participações. O Douglas, ele diz aqui: estou com problemas espirituais, tomando remédio para dormir e remédio para acordar. Não aceito mais essa situação. E aceito o convite de estar nessa sexta-feira às 19 horas, estará conosco então às 19 horas. O Tiago diz aqui: me afastei, hoje tenho vivido uns vícios e com muito sofrimento, quero voltar e aceito ajuda. Nessa sexta-feira estarei buscando a minha libertação. Estará conosco às 7 horas da noite. A Gabriela diz aqui: eu quero receber o Espírito Santo e tenho buscado muito. Nessa quarta-feira eu não perco essa Santa Ceia especial, estou me preparando e estarei às 19 horas. Ela diz aqui que vai chegar às 18h20 para imposição de mãos, bispo. A Rosa, ela diz aqui: olha, me afastei e tenho sofrido demais, mas aceito o convite de estar nessa quarta-feira. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Excelente, Rosa, faça isso. O Cícero diz aqui: olha, eu preciso de oração por todas as áreas da minha vida, principalmente a espiritual. Estarei nesta quarta-feira às 19 horas. Faça isso, Cícero. Esteja conosco hoje, logo mais às 19 horas. Os telefones estão aqui à disposição, você pode seguir ligando. E é com o senhor aí no estúdio, bispo. Eu tenho certeza que ele vai receber o Espírito Santo. Não somente ele, mas qualquer um que buscar de todo o coração. Bem, me dá imagens do nosso domingo aí. Nós tivemos um domingo muito especial, né? Que foi o domingo do fortalecimento, e houve realmente um grande fortalecimento. E nós combinamos com o povo que nós teríamos o domingo dos casos impossíveis. Nós tivemos um bispo que morreu e que ressuscitou. Você vai acompanhar agora em 3 partes a história do bispo Adilson Silva. Está em 3 partes porque é muito grande o testemunho, é muito forte. É um caso de ressurreição. A medicina ficou boquiaberta, né? Boquiaberta, porque não tinha como voltar sem sequelas, a não ser que Deus o devolvesse perfeitamente. Acompanhe. Bispo Adilson Silva, vem para fora. Todo mundo quer saber por onde a gente começa, né? O Bispo Jadson esteve lá também, porque eu estava particularmente dormindo já essa hora, e os meninos jogando futebol. Criança, sabe como é que é? Mas foi 00:05, 00:04, mais ou menos, que quando ele caiu no campo de futebol. Mais ou menos isso, 00:03, 00:04. E aí? Nós estávamos jogando, né? Começamos 10 da noite, como jogamos todas as terças-feiras. E no último jogo, meu time tinha perdido e eu fiquei do lado de fora. O meu ganhou, né? Foi. Isso é outra parte. Mas eu não lembro. Graças a Deus. Aí, quando
eu perdi, fui para o carro esperar o bispo. E no último minuto, geralmente jogamos até meia-noite, mas deram mais 5 minutos. Quando deu 00:03, 00:04, o bispo Adilson caiu. E um pastor que estava perto chamou: o senhor está sentindo bem? Só que ele não tinha respostas. Aí correram para o carro e falaram: bispo Adilson está passando mal. E eu corri. Quando nós chegamos lá, assim, o bispo Adilson primeiro teve uma convulsão, depois começou a perder a cor e começou a mudar de cor, começou a ficar roxo muito rápido. Então foi orientado nós ligarmos para a ambulância, só que ia demorar muito e nós não sabíamos onde tinha um hospital mais perto. E naquela agitação nós falamos: vamos colocar no carro e vamos levar. Quando falamos vamos levar, colocar o carro aqui dentro do campo, uma pessoa que não é da igreja ouviu, e nós pegamos o carro e saímos. E essa pessoa pulou na porta do carro. E tinha uma UPA perto do campo, que é nova lá, e ninguém sabia, bem perto, menos de 1 minuto. E o rapaz foi do lado de fora. O Lucas, filho do bispo, estava no banco da frente, eu mais um pastor no banco de trás, e não tinha nenhuma resposta. A gente orando, todo mundo orando. Jesus não deixa ele ir, não leva ele, tenha misericórdia, age aqui, todo mundo orando. E ele foi desfalecendo, ele foi assim, ficando numa situação que todo mundo dizia: morreu. E o rapaz pulou na porta, foi do lado de fora agarrado, e o rapaz falou: vira à direita, vira à direita, vira à direita, 3 vezes, e nós chegamos na UPA em menos de 1 minuto, só que já tinha ficado 8 minutos no campo. Nós chegamos na UPA, fomos atendidos na hora. O bispo Adilson entrou, os pastores foram para lá também, nós ficamos orando. Eu liguei para o bispo Renato, depois que ele estava na UPA, mas ele não tinha ainda voltado. Acho que era 00:13. E 13. Está lá no meu celular. Foi a primeira ligação. Aí você imagina, desculpa, acordar e receber essa notícia. Olha, você acompanhou aí, amanhã a gente vai colocar outra parte. Honestamente, senhor, senhora, o Deus que ressuscita os mortos. A Bíblia diz: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai os mortos. Eu tenho para mim que se não lutasse em clamor, em oração, nós não o teríamos. Mas Deus é o justo juiz. A palavra diz que Ele dá a vida e Ele tira, mas pode devolver também. Você crê nesse Deus que faz coisas impossíveis? Você crê nesse Deus que faz coisas impossíveis? Então domingo vai ser o domingo para os casos perdidos, para as coisas impossíveis. E eu queria que você trouxesse alguém que está muito mal. Você vai segurar na mão desse alguém e você vai orar por esse alguém. Mesmo que essa criatura esteja morta para Deus, seja um filho, seja um marido, seja um amigo, pode estar depressivo, pode estar mal. Você vai ver o que vai acontecer domingo aqui na Universal. E esse espírito é em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos lá, Lucas. Sim, senhor bispo, nós temos aqui já mais participações. O Felipe diz: estarei levando meus amigos nessa noite especial de Santa Ceia. Quero que eles conheçam a Jesus como eu conheço. Excelente, Felipe. E é a melhor oferta que você pode dar. A Margarete diz aqui: eu busco a verdadeira paz, pois estou vivendo muitas aflições. Eu estarei hoje, logo mais às 19 horas. Excelente, Margarete. Se você chegar às 18h20, o bispo estará limpando as mãos. E a Ana de Gilberto Mestrinho diz aqui: eu não perco por nada essa quarta-feira especial. Espero ser renovada. Será uma bênção. Excelente, Ana. E a Mariana diz aqui: meu pai está com inflamação na pele. Já tomou vários remédios e não resolveu. Estarei indo nesse domingo especial às 9h30 em busca da sua cura. A Natália diz aqui: tenho enfrentado muitos problemas no meu casamento. Estarei indo nesse domingo buscar a minha família transformada às 9h30 da manhã. Excelente, Natália. Maria diz aqui: olha, minha filha está muito rebelde e se envolvendo com más amizades. Não aceito isso. Estarei nesse domingo buscando por ela. E a Daniele diz aqui: estou afastada de Deus
E eu peço oração, pois estou muito angustiada. Eu aceito o desafio de estar nesse domingo dos impossíveis, às 9h30 da manhã. Então você também pode estar conosco em uma das nossas igrejas universal, ali no centro, Avenida Getúlio Vargas, 920, nessa quarta, e especialmente às 19 horas, e também no domingo às 8 horas da manhã, bem como às 18. Os telefones estão aqui à sua disposição. É com o senhor, bispo. Você pode, claro, participar com o pastor Lucas no centro e em qualquer igreja universal, porque Deus vai honrar. Nós temos orado mesmo para vencer os casos que a medicina não vence. E Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar. Então você que está aí colado no chão, feito um chiclete velho, desanimado, sai dentre os mortos. Sai dentre os mortos. Para de ficar aceitando essa situação. 6h50 da manhã, a principal é essa que você está vendo, 9h30 da manhã, e Deus vai fazer a justiça da fé. O que é justiça da fé? Você crê? Então é justo você ser respondido. As bases do trono de Deus são justiça e juízo. É momento de oração. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida. Nosso Deus, vimos agora o que o Senhor fez com teu servo, trazendo da morte para a vida. Meu Deus, diante disto, que é um anúncio ao mundo de que o Senhor não é apenas poderoso, o Senhor é presente. Meu Pai, e o Senhor honra a fé. E esta pessoa que agora ora conosco, embebecida de tantas falas desse mundo, confusa, triste, achando que não tem mais jeito para as situações dela. Meu Deus, se para a morte o Senhor fez ter jeito, imagina para esse problema que ela está vivendo. Então entra na vida dessa pessoa, meu Pai, faz tua justiça prevalecer, arrancando essa dor, este mal e fazendo essa pessoa ficar bem, concedendo a tua força a ela para estar conosco, te buscando e vivendo pela fé. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu concordo com o João Carlos, meu Deus, e eu te peço por hoje. Hoje é o dia da salvação. O Senhor está convidando ele e ela para o Senhor entrar nele, entrar nela, não só na vida, mas entrar nessa pessoa. Porque assim como o Senhor deu a sua vida, o Senhor deu a sua vida, o Senhor quer a nossa vida. Para que sejamos um, para que sejamos um. Meu Pai, que essa criatura escape do diabo, que ela escape do pecado e que hoje ela receba o teu Espírito. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra tremenda. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ajude este povo. A água está consagrada pelo seu poder para vencer a própria morte física e espiritual. Bebamos. Vencear, o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. O convite está aí de pé para você então, vencear, tá bom? A gente se encontra à noite aqui no Templo Maior, 18h20, colocando as mãos sobre você. Deus quer ser um com você. Você está sendo chamado para isso, tá bom? Forte abraço para todos.